Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar com a nossa aula 89, tá? O que é a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Só pra gente lembrar. Porque eu tô em viagem e tava com muito receio de não ter acesso à internet lá no Egito. Então o que acontece é o seguinte: eu deixei as aulas gravadas para ter certeza, garantir que você teria acesso, a gente ia continuar mantendo a nossa regularidade das nossas aulinhas. Nosso tema de hoje é diagnóstico e noções de conduta no linfedema. Mas na realidade é o seguinte: o que é um linfedema? O que é linfedema? Linfedema é o seguinte: linfedema tem uma definição que é muito boa, que é quando você tem um aumento do, você tem é um distúrbio, tá? Do sistema linfático que leva a um aumento de volume corpóreo, tá? Corpóreo. Na realidade, o que acontece é o seguinte: linfedema é. Quando a gente descreve dessa forma, parece que é um sintoma. Mas ficou tão habituado a gente usar o termo linfedema que acabou sendo meio que mimetizado pela doença. Tá? Na prática, é a doença, mas um dos sintomas, um dos sinais é o linfedema. Tá? Então, para a gente poder entender como que acontece isso, a gente precisa ter uma noção de como que é o sistema linfático, que afinal de contas a gente acaba discutindo muito menos isso num curso de faculdade, né? Tanto no estudo de anatomia, lá do colégio, na faculdade, dependendo de qual área que seja, você foca muito mais no sistema arterial e no venoso. Mas como que é o sistema linfático? Anatomia do sistema linfático. Você tem o seguinte, são várias, funciona como se fosse você tem uma bomba que é o coração, o sangue vai pelas artérias, volta pelas veias. Os vasos que têm, as substâncias são muito pesadas, têm uma densidade muito alta e não conseguem se solubilizar no sangue, eles acabam vindo por capilaridade, tá? E isso daí acontece como? Você tem os capilares e os ductos, você tem os linfáticos iniciais e os capilares, e você tem o que a gente chama de pré-coletores. Coletores, tá? E daí o que acontece? Dos pré-coletores, são vários dedinhos de luva vão puxando por uma diferença osmótica, daí vai puxando isso e vai subindo por capilaridade. Daí vai para os vasos coletores e de lá vai para os troncos linfáticos, tá? E de lá vai acabar indo depois para os ductos linfáticos. Diferente aqui, ó, como é que é mais ou menos aqui por cima, ó. O linfático inicial, pança aqui pela magia do planetário, aqui ó, o linfáticozinho inicial, ele tem um espaço intercelular bem amplo, então ele acaba vindo por capilaridade, pela diferença osmótica aqui. Então ele puxa e são vários dedinhos de luva. E daí vai caindo nos ductos coletores, tá? Dos ductos coletores ele vai puxando, 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 e você tem alguns sistemas de filtragem que são os linfonodos, tá? Diferente do sistema venoso, o mais importante não é o profundo, é o superficial, tá? E daí o que acontece? Nos membros inferiores ele vai se confluindo, chega na região ilíaca, da região ilíaca ele cai nos vasos profundos no retroperitônio, de lá ele acabam se confluindo nessa região aqui perto dos vasos viscerais, aqui na região da aorta, que é essa estrutura aqui atrás que a gente chama de cisterna do quilo, tá? Daqui é onde se origina esse ducto aqui que vai acompanhando a aorta um pouquinho mais aqui desse lado aqui, sobe e depois ele cai na veia subclávia esquerda. Isso aqui é o que a gente chama de ducto torácico, tá? Então o que acontece? O ducto torácico ele vem desde lá de baixo, a partir da cisterna do quilo, que vem na altura do tronco celíaco, sobe no retroperitônio, na parte mais posterior do tórax, e de lá ele cai na veia subclávia, tá bom? Isso é importante a gente levar em consideração, tá bom? Então o que acontece? A partir daqui o que acontece? Quando você tem aqui, ó, então, cisterna do quilo,
na topografia, no retroperitônio, na topografia do tronco celíaco, tá? E de lá o ducto torácico, que desemboca na veia subclávia esquerda. Tanto é que é possível, uma das complicações possíveis do acesso central que a gente conversou umas semanas atrás, foi a respeito da possibilidade de você ter uma punção inadvertida do ducto torácico. Isso é uma coisa possível de acontecer, tá? Se por um acaso você tiver uma lesão em um linfático, o que acontece? A linfa fica presa no subcutâneo. Isso que é uma das principais causas pela qual acontece o linfedema. E o edema linfático, ele faz um aspecto diferente do edema normal. Ele é um edema duro. E ele faz um aspecto, num exame de imagem, aspecto de favo de mel. Tá? Olha como fica a imagem. Olha como é diferente o edema do linfedema. Ó. Pode notar que a musculatura, isso aqui é um cara que tem um linfedema unilateral. Olha que interessante. É um linfedema grau 3. Um linfedema já com fibrose, já mais grave. Tudo isso aqui, galera, isso aqui é tudo só subcutâneo. A perna do paciente é exatamente igual à perna contralateral. Aqui está o subcutâneo normal. Isso aqui é tudo subcutâneo com linfático, com linfa. E processo inflamatório associado. Olha que interessante isso daqui, tá? Então, o que acontece? Quando você tem isso daqui, você tem um processo inflamatório muito significativo. E você tem graus de linfedema, independente da causa. Aqui a gente vai usar uma classificação que é uma das mais usadas, que é a classificação de Mollin. Classificação de Mollin. O que a classificação de Mollin fala? Você tem o grau 1, que é com o seguinte, é bem semelhante à insuficiência venosa. O que acontece? O edema regride em 24 horas. O paciente acorda de manhã, 24, 48 horas. Tem um edema mais duro, só que esse inchaço some. Como é que fica a carinha? Tá aqui, ó. Pans. Olha que interessante. Você vê que a perna tá normal, a outra perna inchou. Só que quando ela dorme e acorda de manhã, essa paciente, a outra perna, as duas pernas estão iguais. Ou passa um tempinho a mais com a perna para cima, o edema regride. Olha que interessante, ele é muito fácil de comparar, de acabar confundindo com um edema de varizes, por exemplo. Tá? Você tem um outro grau, que é o grau 2, quando você vê que o edema, regressão parcial do edema em 24, 48 horas. 48 horas. Ele não regride total. Olha como fica aqui, ó. No grau 2, ele já fica um edema residual um pouco mais significativo. Pans. Aqui, ó. Aqui o que acontece? Você já tem alguma coisa que fica, já tem algum grau de dermatofibrose, de fibrose secundária ao edema prolongado com o processo inflamatório. Então ele não some 100%, tá? E você tem uma outra situação, que é o grau 3, que é quando você tem dermatofibrose significativa a ponto de não ter regressão do edema. Então, fica inchado for life, assim. Então, aqui, ó, nesse caso aqui é num quadro mais familiar. Olha como já está uma fibrose violenta, tá vendo? Nesse caso aqui, ele já tem alterações tróficas, isso aqui não some, tá? Aqui, outro parente do paciente, mesma coisa, tá? Às vezes até um quadro um pouco menos avançado, mas também já um quadro já com dermatofibrose, acaba não tendo uma resposta legal, tá? Então, isso que tem uma coisa que tem que levar em consideração. Em relação ao tempo
em relação ao tempo de início dos sintomas. Também tem uma classificação que é interessante. Existe o que a gente chama de linfedema primário, quando a gente não consegue identificar uma causa, tá? Sendo que aqui você tem o seguinte, esse primário ele pode ser congênito, tá? Isso aqui é questão manjada de prova, tá bom? Quando você tem um linfedema congênito, não é que nasce com linfedema, é quando você tem o diagnóstico até os 2 anos de vida, tá? Você fez o diagnóstico cedo. Existe também o que a gente chama de primário precoce, que é quando você faz o diagnóstico antes de 35 anos de vida, tá? E você tem o que a gente chama de primário tardio, que é quando o diagnóstico é depois de 35 anos de vida, tá? Isso é importante levar em consideração, tá bom? E claro, se você tem um primário, você tem um linfedema secundário. Quando você tem alguma causa que provocou isso, você consegue identificar, tá? Quais as causas? Que pode dar esse tipo de merda no paciente, tá? Tem causa definida. Possíveis causas de linfedema. O que pode dar esse tipo de zika? Em relação a causas secundárias, se você tiver uma neoplasia, o que você pode ter? Compressão extrínseca, compressão local. Você pode ter invasão linfonodal, tá? Você pode ter algum quadro desse tipo. E isso pode dar o que a gente chama, e aí tem um negócio que chama atenção, que é o linfedema suspenso. Ou então o que a gente chama, isso é uma coisa que às vezes cai em prova de residência também, que a gente chama de linfedema rizomélico. O que é o linfedema rizomélico? Você imagina o seguinte, a linfa sai lá debaixo do pé, sobe e chega num lugar que tem entupido. É diferente de quando você tem uma doença que não sobe. Se você tem um linfedema primário, incha primeiro o pé, depois a perna, depois a coxa. Se você tiver um quadro que você tem uma compressão lá em cima, sobe, trava e fica parado lá em cima na coxa. Fica mais ou menos assim. Olha a diferença, ó. Isso aqui é o linfedema primário, tá? Tardio. Olha como está no pé e na perna, tá? Olha um linfedema de terceiro grau 3. A perna está mais inchada do que a coxa. Agora olha o que é um linfedema suspenso, gente. Isso aqui é uma coisa que quando você olha, isso aqui grita. A perna não tem nada, a coxa está um pouco mais inchada e um puto edema louco numa perna só. A outra perna não tem nada. E é um edema endurecido. Em outras palavras, você vê que tem um linfedema, mas ele está mais na coxa. Isso aqui é uma coisa que tem que gritar para você. Tem que gritar louco. Porque isso aqui significa o quê? Significa que tem alguma coisa comprimindo o linfático aqui em cima. Essa mulher, muito provavelmente, tem uma neoplasia pélvica, tá? E você consegue ter a suspeita da neoplasia pélvica só de olhar essa perna, tá? Isso é uma coisa que grita, isso grita loucamente. Pensar em câncer quando você vê um quadro desses, tá? Edema mais na coxa que na perna, tá? Isso é uma coisa que grita demais. O que mais pode ser uma causa secundária? Por exemplo, cirurgia. Por exemplo, que tipo de cirurgia? Quando você tem que fazer, por exemplo, alguma linfadenectomia. Tá? Por quê? Você teve que tirar a drenagem linfática. E isso é uma coisa que pode acontecer. Isso a gente vê muito, por exemplo, em mama. Ou, por exemplo, pós-trauma. Você tem lesão por causa disso. O que mais pode estar acontecendo? Trauma local. Tá? Outras coisas podem estar acontecendo. Que mais? Você pode ter algumas doenças infecciosas que podem estar provocando. Aqui tem duas coisas que são importantes, isso é questão manjada também para prova de residência. A filariose. Que porra que a filariose faz? A filária é um verme que ela pega e ela entra no linfático. E essa daqui tem um detalhe que é o seguinte, essa aqui é a principal causa de linfedema no mundo. Isso é questão manjada de provas de residência, isso cobre em qualquer lugar,
tá? Aqui no Brasil isso é raro, tá bom? Isso aqui aparece na área metropolitana de Recife, tá? E na região perto da desembocadura do Amazonas, Aqui em São Paulo, onde eu tô, isso não é frequente por linfedema, mas dependendo de onde você estiver, tem que pensar em filariose, isso é importante lembrar também, tá? Que mais? Outra causa infecciosa que tem que gritar para você é a erisipela. Erisipela é o que que é? Uma infecção de pele que lesa linfático, tá? Essa daqui é a principal causa no Brasil de linfedema. Então, questões manjadas, tá bom? A principal causa de linfedema no Brasil é erisipela, infecção de pele. A principal causa de linfedema no mundo é filariose. É muito comum você ver esse tipo de, é mais escrito isso na Índia, alguns lugares na Ásia é muito mais frequente, na África é mais frequente você ver por filariose. Filária é mais frequente em outros lugares. Aqui no Brasil, você vê em alguns pontos no Nordeste e região Norte também, tá? O que mais pode pensar? Você tem que imaginar o seguinte: tem algumas outras pode estar também associado a insuficiência venosa, tá? Também pode estar relacionado com alguns tipos de doenças reumáticas, tá? Tem algumas causas secundárias que são a partir daí. Beleza, galera? E assim, como é que você faz o diagnóstico disso? Como é que é o diagnóstico? Tá? O diagnóstico é eminentemente clínico, tá? O legal da cirurgia vascular é que 99,99% das doenças você faz diagnóstico com uma história bem feita e um exame físico bem feito. Se você tiver uma avaliação minuciosa do seu paciente, você consegue matar o diagnóstico. Você usa o exame para confirmar o diagnóstico. Então você consegue, com um raciocínio clínico legal, você mata o diagnóstico, tá? Então o que acontece? Você usa o exame subsidiário para confirmação ou exclusão diagnóstica. Você não depende disso, tá? Então o que acontece? O que acontece? Você tem um edema duro, tá? É uma coisa bem característica. Diferente do edema da insuficiência cardíaca, que é um edema bem molinho que você aperta, chega até o osso rapidão. O edema do linfedema ele é um edema mais endurecido. Ele tem uma fibrose, tem um processo inflamatório mais significativo. E é uma substância que ela não consegue fazer um godê tão importante. Tem dois sinais clínicos que são fundamentais na avaliação desse paciente. O paciente com linfedema. Um sinal é o sinal de Godet. Godet é também mundialmente conhecido como sinal do cacifo. É aquele negócio que você comprime e você vê que está afundando e fica a marca do dedinho. Isso daqui é um sinal de que se você apertar a perna, se você fizer tratamento clínico, você vai ter uma certa resposta, vai tirar esse excesso de líquido. Então isso aqui ele tem valor prognóstico no linfedema. Porque você consegue ver que você consegue tirar líquido. E tem um outro sinal, que é o sinal de Stemmer. Eu não lembro agora se é Stemmer ou se é Stemmer. E esse aqui é um sinal que ele é importante por quê? Porque ele é patognomônico de linfedema. Ele é importante só no diagnóstico, tá? Nem sempre ele está presente, mas quando ele está presente é linfedema. Que porra é essa? O que é o sinal de Stemmer? É o seguinte, é quando você pega e você vê a preguinha do dedo, deixa eu pegar aqui minha câmera, cadê a câmera? Aqui. Você vai pegar a prega do dedo do maluco, certo? Você não consegue fazer essa preguinha aqui, ó, na base do segundo dedo, tá? O dedão, segundo dedo. Se você não consegue fazer essa prega, isso é o sinal de Stemmer. Então o que acontece? Olha que interessante. Não conseguiu fazer essa prega, é sinal que você tem um edema mais endurecido nessa região. E isso aqui
é patognomônico de linfedema. Isso é super importante, tá? E é uma das manifestações mais precoces. É uma das manifestações mais precoces do linfedema, tá? Então, o que acontece? Se você tiver dúvida, na dúvida diagnóstica, você pode fazer o quê? Você pode aqui, ó, dúvida diagnóstica. Você pode lançar mão de alguns exames. Antigamente, Deus ajuda que hoje em dia a gente praticamente não faz mais isso. Era possível fazer uma coisa chamada linfocintilografia. O que você fazia? Você corava com azul os ductos linfáticos do pé do paciente, dissecava o ducto linfático, cateterizava o ducto linfático e injetava contraste numa concentração muito, numa osmolaridade muito alta. Se usava geralmente lipiodol, alguma coisa mais pesada, para subir pelo linfático. Muitas vezes acabava fazendo lesão, acabava não conseguindo abordar, e você usava batendo raio-x de tempos em tempos, tá? Deus ajuda que hoje em dia a gente tem coisas mais simples para fazer isso. Você pode fazer o que a gente chama de linfocintilografia. Você cora isso, se eu não me engano, com... Ai, deu branco agora, acho que é galho. Não, galho não é, galho é para ver processo inflamatório. Bom, independente, você vai corar o linfático com o radioisótopo. Então, o que você faz? Você consegue avaliar na linfocintilografia, você injeta o radioisótopo entre o dedão e o segundo dedo e você vê o tempo que leva para subir, tá? Avalia o tempo de enchimento dos linfáticos proximais, tá? Isso é super importante, tá? Então, só que o detalhe é o seguinte, a gente não tem um padrão muito bem definido de quanto tempo leva para esse linfático encher. Então, o que a gente tem, ó? Você compara um exame com o outro. Por exemplo, aqui, ó, olha como é que é uma linfocintilografia normal. Você injetou aqui embaixo, pode perceber que apesar de você dar o tempo de subir, o que acontece? Sobe, mas ele tem uma concentração muito maior no pé, por isso ele está captando tanto. Ele vem pela via de drenagem que ela acompanha aqui essa rena magna, cai no linfático daqui da prega inguinal, de lá vem para os linfáticos retroaórticos, cisterna do quilo, sobe pelo ducto, do ducto torácico e você está vendo aqui a excreção hepática, tá? Beleza, galera? Isso aqui é uma linfocítilo normal, tá? E olha a diferença entre uma linfocítilo normal e uma linfocítilo alterada. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo aqui? Com 1 hora o normal aqui desse lado, tá? Subiu aqui, injetou igualzinho aqui desse lado, ó. Já tá aqui, enquanto de um lado já chegou já na virilha, do outro lado tá só refluxo dérmico. Olha que interessante. E aqui, ó, 1 hora já tá atrasado, porque isso aqui às vezes leva 15 minutos para subir. Do outro lado aqui, ó, 3 horas depois, ele travou nessa região e aqui continua só no refluxo dérmico, tá? Então aqui você está vendo a diferença entre o normal e o alterado. Então aqui você vê a linfocítila é uma coisa que quando você olha, isso grita aqui, ó. Pera aí só um segundo, aqui, ó. Olha a diferença aqui, agora que eu percebi que eu estava na frente. Então aqui olha a diferença entre você ter uma linfocítila normal e uma alterada. Pode perceber, de um lado está subindo mais rápido, aqui você está vendo que está começando a corar o resto, e aqui olha como está lotado de refluxo dérmico, tá? A linfocítila serve para diagnóstico, tá bom? Isso é uma coisa que é muito importante você saber, tá? Então você consegue utilizar ela para você fazer o diagnóstico da doença. Beleza, galera? E daí o que acontece? Como que eu lido com isso? Vamos dar uma noção de tratamento, né? Como que é a base do tratamento dessa coisa? Tratamento do linfedema. Diferente da doença venosa, que a gente consegue ter um resultado muito legal com tratamento cirúrgico, tratamento intervencionista, quanto mais eu mexer no linfedema, mais merda dá, mais dá problema. Então, o tratamento é eminentemente clínico. Eminentemente clínico. Por quê?
Porque você vai fazer o seguinte, o resultado da terapia compressiva é muito bom, tá? Qual que é o foco do tratamento? Foco do tratamento. Qual que é a ideia do tratamento? É você reduzir o edema, tá? É você diminuir a taxa de complicação. Por quê? Se você tem todo esse edema lá, você imagina que é uma coisa loucamente proteica, isso é um meio de cultura. Então, o que acontece? Esses pacientes, eles são pacientes mais propensos à infecção. Então, quanto menos ele cuida da pele, mais fácil é ele ter novas infecções, é mais fácil ele ter novos eventos de erisipela, novas complicações. Então, quanto mais erisipelas, mais linfático zoa e pior fica. Chega uma hora que esse cara começa a ter aquele grau de edema tão grande, mas tão grande, que ele começa a ter comprometimento social. O cara começa a não conseguir andar. Ele pode acabar tendo pelo edema, ele pode acabar tendo ferida e tudo mais. Isso pode estar associado também com quadros venosos, tá? Que mais? Você precisa também retardar a evolução do quadro, tá? Que mais? Outra coisa, você quer evitar uma deformidade do membro. Você quer manter a função do membro, tá? Você quer evitar deformidades, Isso é fundamental também, tá? Que mais? Claro, se você quiser evitar a deformidade, você vai ter um impacto impacto psicossocial do paciente. Se você pegar, você for mexer nesse cara de uma forma que ele vai ter uma deformidade de tal monta que ele acaba tendo vergonha até de sair de casa. Tanto é que no século XIX, isso daqui era conhecido como, principalmente o grau 3, era conhecido como elefantíase. Tem aqueles filmes antigos, o Homem-Elefante, coisa assim. É daqui que vem isso, tá bom? E daí qual que é a base do tratamento? Como que a gente faz? Você tem que fazer o que a gente chama de terapia física complexa. Que porra é essa? É o que? É a gente associar a elastocompressão, a terapia compressiva. A elastocompressão parece que é só meio elástica, né? A terapia compressiva com tratamento fisioterápico. Fisioterápico quer dizer o quê? Drenagem linfática. Só que assim, drenagem linfática não é aquela maluquice que você chega e vê alguém pensando, ah não, porque eu estou fazendo um tratamento estético. Velho, isso não é estética. Isso aqui é para fazer o cara manter a perna funcionando. Manter a perna com uma ação adequada. Então você faz o seguinte, você tem um edema na região da coxa, no braço, por exemplo. O paciente fez uma mastectomia, teve que esvaziar o linfático porque teve um linfonodo positivo, e daí está com edema no braço. Então você tem que primeiro esvaziar em cima, depois esvaziar um pouco mais embaixo, depois em cima de novo, depois você vai na mão, depois no antebraço, e você vai limpando e empurrando. A linfa ela é muito pesada, você não consegue empurrar fácil, tá? E isso aqui é uma técnica, você precisa fazer isso pelas uma massagem, tá? Pelas vias de drenagem linfática. Então você tem que conhecer como que é a via de drenagem. Isso aqui a gente usa uma técnica que é conhecida, que é a técnica de Fold-Leduc. São os que descreveram essa técnica. Isso aqui, se eu não me engano, essa imagem aqui é do próprio autor da técnica. Você tem que saber por onde passam os linfáticos para você fazer a via de drenagem. Esvazia aqui primeiro, para depois esvaziar aqui, depois para cima, depois aqui embaixo, depois aqui, assim, assim por diante. Vai empurrando de pouquinho em pouquinho. É essa a ideia. Para você ter um resultado melhor do seu paciente. Isso é super importante. E para você manter o resultado da drenagem, você vai fazer isso como? Com terapia compressiva. Terapia compressiva. Então a gente pode dividir isso de duas formas. Você pode fazer isso de uma forma mais
Início do tratamento. O que a gente faz? Você tem uma fase que a gente chama de fase descongestiva. O que é a fase descongestiva? Você vai fazer sessões mais frequentes, tá? 4, 5 vezes por semana, e a gente associa a compressões mais vigorosas. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente eu vou usar uma terapia elástica. Eu posso usar, por exemplo, o que a gente chama de enfaixamentos inelásticos. Por que inelástico? Porque daí o que acontece? Ele não vai deixar em nada o membro aumentar de volume. E quando a pessoa mexe o membro, o que ele vai fazer? Essa variação de volume que acontece na contração e relaxamento da musculatura acaba tendo, contra uma estrutura fechada, um efeito compressivo muito maior. Então você acaba tendo um benefício muito maior em relação a isso. Depois, conforme vai evoluindo o quadro, você consegue sair lentamente diminuindo o número de sessões por semana e até que você chega numa fase que você já tem um mínimo de volume da perna. Então você vai chegar numa fase de manutenção. Nessa fase de manutenção, você passa a fazer sessões menos frequentes e você troca a compressão. O que você vai manter é a compressão elástica. Você troca os enfaixamentos por terapias elásticas. Por exemplo, como é que fica uma fase descongestiva no neo de mama, por exemplo? Aqui, ó, na fase inicial. Pode notar, essa foto está com pouca resolução. Você enfaixa os dedos, já estavam com um pouco mais de edema. Depois que você enfaixou os dedos, vai enfaixar de uma forma inelástica aqui em cima até na raiz do braço, lá no ombro. Então o que você faz? Faz a drenagem, acabou de terminar a drenagem, enfaixa. Depois que você conseguiu chegar no tamanho mínimo do braço, você consegue lançar mão de uma outra coisa, que é a fase de manutenção. Você pode lançar mão, por exemplo, de uma braçadeira elástica. Geralmente, esses métodos de compressão, a gente acaba lançando mão de padrão classe 3, que é 30 a 40 minutos de mercúrio, tá? Geralmente 30 a 40 milímetros de mercúrio, que esse é o padrão de alta compressão, tá? Tem outra coisa que a gente pode fazer? Claro que tem. Existem coisas assim, não é tão efetivo, mas você também pode fazer o que? Tratamento medicamentoso associado. Só que isso aqui acaba tendo menos estudos de peso, então você tem menos respaldo da literatura para usar isso daqui. Mas qual que é a lógica? Existem medicações que têm tanto efeito reológico, de você aumentar, por exemplo, o retorno venoso para ajudar a ter o efeito, quanto você pode ter agentes linfocinéticos, tá? Tem alguns venotônicos que têm efeito linfocinético. Por exemplo, a associação de osmina e espiridina, tá? Só que a diosmina esperidina ela tem um problema que ela tem muito efeito colateral. E o efeito linfocinético dela não é tão bom. Eu, pessoalmente, gosto muito de utilizar a associação de rutina com a cumarina, tá? A rutina tem um efeito anti-inflamatório fantástico. A cumarina também. No paciente que tem linfedema, o efeito linfocinético da rutina é fantástico, vai super bem. Só que a gente não tem um peso tão significativo na literatura. Tem poucas coisas que corroboram com isso, tá? Mas são coisas que você pode associar também. Outra coisa que tem mais respaldo na literatura, principalmente no paciente de linfedema secundário por erisipela, é você usar antibiótico terapia profilática. Para quê? Para você evitar eventos infecciosos, que vai ser que podem destruir mais linfático, tá? Então o que acontece? Você pode fazer isso muito no que a gente chama de erisipela de repetição. Opções para isso. Normalmente a gente usa muito, mas muito, porque são medicações que não têm muitos efeitos colaterais. Você pode usar a penicilina benzatina,
tá? Na dose de 1.200.000 unidades, IM uma vez a cada 21 dias. A cada 3 semanas, o cara toma uma dose. E isso aqui, geralmente, a gente usa da seguinte forma: por 6 meses ou enquanto tem porta de entrada para novo evento infeccioso. Tá? Na prática é o seguinte: tem micose de unha, tem micose do pé, o cara é importante ele estar com isso. Outra opção que a gente pode lançar a mão é da azitromicina. Tá aí por uma vez ao dia, por 5 dias em cada mês. Isso é uma outra opção que a gente pode lançar a mão também, tá? Que mais? O tratamento cirúrgico é possível fazer? Isso aqui, nos linfedemas de membro, é exceção, tá? Isso é importante de saber. Quando que a gente usa? Quando que você pode utilizar? O intuito disso aqui é você pode fazer cirurgias ressecções, por exemplo, dermolipectomias, ou então, por exemplo, fugiu o nome agora. Bosta, fugiu o nome, caramba. Você pode fazer, lipar, né? Você pode fazer, você pode tirar usando uma cânula fazer lipoaspiração, se bem que isso aqui não é tão específico. Geralmente a gente faz dermolipectomia quando? Como um meio. É um meio de tornar o membro cilíndrico para permitir a compressão, tá? Detalhe, isso aqui tem um ponto negativo de destruir mais linfático. Só que você melhora a qualidade de vida, por exemplo, naquele cara que tem tipo uma barriga na perna que ele não consegue comprimir de jeito nenhum, tá? Então esse cara, se você fizer isso, você vai ter uma indicação boa. A principal indicação desse paciente é uma situação que você não consegue comprimir, que é o que a gente chama de linfedema penoescrotal. O que acontece? O cara literalmente está com um saco gigante e um edema na região do pênis e na região do testículo. Então você faz o quê? Você resseca tudo e fecha com enxerto de pele, tá? Isso aqui é a principal indicação cirúrgica no linfedema. É descrito você fazer o que a gente chama de derivação, a possibilidade de derivações linfovenosas, tá? Só que o que acontece? A literatura não mostra bons resultados ruins na literatura, tá? Qual que é o detalhe? Você tem um grupo na Itália que tem um resultado muito bom e eles usam derivação linfovenosa como primeira opção. Só que o resultado que eles fazem lá não é reprodutível, então a gente fica muito na dúvida. Tem um outro centro na Europa que faz o seguinte, faz várias anastomoses linfovenosas pequenas com microscópio para diminuir o edema de uma região única. Não numa fase muito tardia, mas numa fase inicial. E isso com um resultado até que razoável. Na prática, qual que é o problema do linfedema? Você tem pouca gente que estuda linfedema. Então, assim, por exemplo, qual que é o problema do linfedema? Vamos fazer um comparativo. Você tem uma insuficiência cardíaca. Você tem insuficiência cardíaca, como é que você vai tratar esse edema da perna da insuficiência cardíaca? Depende da causa. Se for uma doença valvar, você vai fazer uma coisa. Se for, sei lá, uma falha de bomba, você vai fazer outra. Se for, sei lá, uma fibração atrial, uma doença de ritmo, você vai fazer outra. Em relação ao linfedema, a gente conhece muito pouco sobre as causas do linfedema. Então, a gente tem poucas coisas que a gente consegue interceder por enquanto. Então, a gente acaba lançando mão só do quê? Compressão e ressecção. Então, assim, o linfedema, para quem gosta de estudar uma doença que tem pouco conhecimento e você acaba mudando muito, você pode ter um potencial de mudar a conduta, a área de linfático é uma área fantástica. Tem poucos linfologistas no mundo, tá?
Aqui no Brasil eu consigo pensar nos 3, mas assim, é muito complicado da gente fazer isso. Então assim, beleza galera? A partir daqui a gente já consegue imaginar como que a gente tem que conduzir. O diagnóstico ele é clínico, você consegue ver pelo padrão do edema e o tratamento principal é a compressão. Beleza, pessoal? A partir daqui a gente vai discutindo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar mensagem pelo Instagram. Tamo junto, galera. Até semana que vem. Falou!